Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver a membrana plasmática. Então a gente volta para a citologia. Então a gente vai estudar uma das partes que compõe a célula. E essa é a parte que a gente encontra em qualquer tipo celular. Então não importa qual é o tipo de célula. Se é a célula de uma bactéria, se é a célula de um protozoário, um fungo, um animal, um vegetal. Todas as células têm na sua composição a membrana plasmática. Então vamos observar aqui, ó, na bactéria. Ela está aqui dentro, tá vendo essa partezinha mais laranja? Porque a bactéria tem parede, né? Então a membrana plasmática fica mais para dentro. No protozoário, ela está aqui, ó, dando formato para ele. No fungo, a gente também encontra, que seria essa partezinha mais esverdeadinha aqui, ó. O fungo também tem parede, né? Então a parede por fora, no vermelho, e a membrana mais para dentro aqui. Na célula animal, a gente também encontra, que seria essa parte azul aqui, ó. E a célula vegetal também tem parede celular, então a membrana fica mais para dentro. Tá aqui, ó. Ok? Então, membrana plasmática é um tipo de estrutura celular que a gente vai encontrar em qualquer tipo de célula. Desde uma célula simples, como a da bactéria, que é uma célula procarionte, até uma célula mais complexa, como a célula animal. Ok? Então, bactérias, protozoários, fungos, vegetais e animais vão apresentar essa estrutura. E para que serve isso daí? Então, funções básicas da membrana plasmática. Ela está relacionada com a nossa proteção, né? Ela vai proteger a célula, ela vai dar o formato. Então, a gente pode ver que cada célula, de acordo com a sua função, ela tem um formato diferente. Além de separar o meio interno, ou seja, as coisas que estão dentro da célula, do meio externo. E a principal característica que ela apresenta aí é uma permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? A membrana plasmática ela é capaz de selecionar o que passa por ela. A gente pode falar que ela tem permeabilidade seletiva ou que ela é semipermeável. Então, não é tudo que vai entrar e tudo que vai sair. Então, a membrana consegue selecionar. Esse entrar e sair a gente diz que são transportes. Transportes que acontecem através da membrana plasmática. Só que os transportes a gente vai ver só mais pra frente, ok? Então, ela consegue proteger, ela dá um formato aí para a célula, separa a parte interna da parte externa e a principal característica, ela tem uma permeabilidade seletiva, né? Ela consegue escolher o que é que passa por ela e o que é que não passa. Lembrando que pode ser chamado de permeabilidade seletiva ou também pode dizer que ela é semipermeável, ok? E do que é feita essa membrana plasmática? A membrana plasmática, a gente tem aqui um esquema, né, bem simples, né? Ela vai ser composta de uma dupla camada de fosfolipídio. Como assim? Ó, se você observar aqui o desenho, a gente tem uma camada aqui, ó, aonde a parte redondinha seria a parte dos fosfatos, né? E as perninhas aqui seria a parte gordurosa, seria a parte dos lipídios. Então a gente tem uma camada aqui em cima e outra camada aqui embaixo. Ela tem duas camadas de fosfolipídio, uma dupla camada ou uma bicamada de fosfolipídio. Nessa camada aqui de fosfolipídios, a gente pode encontrar algumas proteínas, tá? Então a gente pode ter proteína que atravessa aqui, ó, liga o meio interno com o meio externo. Tem algumas proteínas mais na parte externa aqui, ó. Aí depende da função da proteína, né? Cada uma se ajusta de uma forma. E também a gente pode encontrar alguns carboidratos, né? Alguns açúcares nessa nossa membrana, aí, formando uma região chamada de glicocálix, tá? Então, na sua composição, vamos voltar? Ela vai ter uma dupla camada de fosfolipídios. Então, ela tem uma camada aqui em cima, outra camada aqui embaixo. Ela também vai ter proteínas. E também vão ser encontrados alguns carboidratos, ok? Se a gente voltar aqui, ó, na primeira imagem que a gente tinha, a gente consegue observar um outro tipo de mosaico que a gente faz para representar a membrana plasmática. E aí a gente vê uma camada aqui em cima, outra camada aqui embaixo. Algumas proteínas que conseguem ligar, ó, de ponta a ponta, passando pela dupla camada. Algumas outras proteínas mais externamente, outras mais internas. E uns carboidratos aqui, ó. Alguns açúcares
que serve para reconhecimento da célula, ok? Então vamos seguir. Essa membrana, ela pode se apresentar de maneiras diferentes em determinadas células. A gente chama isso de especializações da membrana. Então, dependendo da região que a sua célula se encontra, ela vai ter uma determinada função. Então, o primeiro tipo de especialização que a gente vai ver são as chamadas de microvilosidades. Microvilosidades são pequenas dobras. Pequena velocidades dobrinhas. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma célula que de um lado, a membrana dela não apresenta nenhuma dobra. Se a gente olhar aqui embaixo, tá vendo? E numa outra porção, a membrana tem várias dobrinhas. Dobrinhas pequenininhas, mas são dobrinhas. Qual que é a função dessas dobrinhas aqui? Elas aumentam a superfície de absorção. Por quê? É como se eu tivesse pego um pedaço grandão de membrana e tivesse feito caber num espaço pequenininho. Eu dobrei ela, e aí se a gente conseguisse esticar isso aqui, a superfície de contato seria maior nessa região do que na parte de baixo. Então, um tipo de célula que vai ter bastante dessas especializações são as células de revestimento intestinal. Por quê? Lá no seu intestino você tem que absorver nutrientes. Então, o intestino já é grande. Não dá mais para ficar ocupando tanto espaço. Então, o que acontece? As células do intestino vão ter essas dobras. E isso vai fazer com que, mesmo ocupando um espaço pequeno, a superfície de contato seja grande. Ok? Então, toda essa região aqui, ó, quando o nutriente entrar em contato, ele pode ser absorvido. Se a gente fosse medir, por exemplo, vamos supor que aqui tenha 5 centímetros. Aqui em cima, a distância também é de 5 centímetros. Porém, como a membrana está toda dobrada, ela não tem só 5 centímetros, ela é bem maior. Se eu esticasse ela, ela ia passar facilmente dos 5 centímetros. Então, a superfície de contato é maior. Okay? Então, função de microvelocidade é aumentar a superfície de contato, aumentar a superfície de absorção da célula, ocupando um espaço pequeno. Outro tipo de especialização que a gente tem são as interdigitações. Essas interdigitações, a gente observa aqui, ó, também são dobras, né? Só que essas dobras aqui, ó, elas não estão aumentando a superfície de absorção. Elas estão ligando uma célula a outra, elas estão aderindo uma célula a outra. Então, a gente vai encontrar bastante disso nos tecidos de revestimento. Então, as células no tecido de revestimento, elas são justapostas, elas são muito próximas umas das outras. O que é que junta, o que é que ajuda a juntar uma célula na outra? Exatamente essas interdigitações aqui, ó. Então, a membrana de uma célula pode se juntar a outra através dessas dobras chamadas de interdigitações. E o último tipo de especialização da membrana são os desmossomos, que têm a mesma função que as interdigitações. Tem função de aderência, de unir uma célula a outra. No caso aqui não vão ser dobras, né? Então vão formar umas placas aqui. Elas vão soltar uma substância que é um mucopolissacarídeo, que vai grudar uma célula na outra. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem que foi ampliada. Então, isso aqui seria um tecido de revestimento, né, da pele. E aí a gente pegou esse pedacinho aqui e ampliou ele para poder enxergar melhor esses desmossomos. Então ele solta esse mucopolissacarídeo, que vai ser tipo uma cola. E além disso também saem alguns filamentos de queratina, que é para poder segurar bastante aí a estrutura e deixar essas células bem unidas. Ok? Então vamos voltar um pouquinho. Nas especializações, a gente tem a primeira, que são as microvelocidades, que tem como função aumentar a superfície de contato e aumentar a superfície de absorção. Então, mesmo ocupando um espaço pequeno, essas dobras aqui aumentam a área de contato. As interdigitações também são dobras, mas a função aqui é de unir uma célula a outra. Tá? Elas vão se encaixar, com isso as células ficam muito próximas. E os desmossomos também têm a ver com aderência, né? Grudar uma célula na outra, só que ao invés de ele ter dobras, ele libera uma substância que é um mucopolissacarídeo e também libera os filamentos de queratina aqui para poder grudar uma célula na outra, ok? Então, lembrando, não importa qual é o tipo de célula, todas elas têm membrana plasmática. A principal característica dela é ter uma permeabilidade seletiva, né? Ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, algumas proteínas e carboidratos. E aí, dependendo do tipo de célula, ela apresenta diferentes tipos de diferenciação,
ok? Bons estudos a todos.